Bem-vindos ao videocast Trânsito 360. Embora nosso foco seja trânsito e mobilidade urbana, o Trânsito 360 é mais que um portal informativo, é um canal de serviço à sociedade. Por isso, damos importância a todas as campanhas de saúde e bem-estar, como o Setembro Amarelo, que é o episódio de hoje. E para entender um pouco mais sobre esse tema, que na verdade é um tabu até mesmo para a sociedade, falar sobre o Setembro Amarelo, enfim, todas as circunstâncias desse tema, nós trazemos aqui para conversar a psicóloga Adriane Taboni, especialista em saúde mental, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. Seja bem-vinda, Adriane. Muito obrigada, eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui falando de um tema tão importante que a gente devia falar ainda mais. E vamos falar, né? Vamos falar ainda mais sobre não só sobre esses temas do Setembro Amarelo, mas os demais também, vamos abordar todos eles também, para trazer um pouco mais essa informação para todos, né? Porque eu acho muito importante discutir esses temas para acabar com essa questão de não falar. Não, tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser tratado, inclusive, né? Para que essas coisas não vão evoluindo, né? Eu não acho nada, na verdade. Nós precisamos tratar da nossa saúde desde criança, e assim, como a gente vai num médico clínico geral para fazer um check-up, então a gente também tem que fazer da saúde mental, que não é nada, vamos dizer assim, prejudicial, porque muita gente tem preconceito com isso. Ah, não vou tratar dessa minha saúde mental porque eu não sou maluco, né? Ela diz, e não é essa a questão, né? Não, é uma busca por qualidade de vida, na verdade. Exato. A gente precisa também ter entender um pouco mais o que acontece ao nosso redor, né? Todos os sentimentos que a gente precisa descobrir dentro da gente, né? Com certeza. Bom, Adriane, é o seguinte, nós tivemos várias perguntas aqui, nós gostaríamos de fazer muitas e muitas perguntas aqui, mas selecionamos algumas perguntas para o pessoal poder entender sobre o Setembro Amarelo. Então, eu classifiquei algumas perguntas aqui e assim, para começar essas perguntas, eu gostaria de entender um pouco mais sobre o Setembro Amarelo e a sua importância, a importância da campanha de Setembro Amarelo. Tá certo. O Setembro Amarelo ele começou há 20 anos atrás, lá nos Estados Unidos, em 94. Houve um caso de suicídio que houve muita mobilização da população pela sensibilidade, pela carga emocional que ele trouxe. E essa campanha se iniciou lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi espalhando pelo mundo, né? Aqui no Brasil chegou em 2015, né? Então a gente tira um mês para falar sobre a prevenção ao suicídio, que é um assunto tabu, como você disse, e quanto mais a gente fala sobre os assuntos, mais a gente vai trazendo à superfície, a gente vai trazendo informação, a gente vai trazendo conscientização, e a gente, claro, o intuito disso, né, é a prevenção ao suicídio. Então é muito difícil a gente tentar prevenir algo que a gente nem sabe que está acontecendo. A campanha tem esse objetivo de trazer clareza sobre isso, informações sobre isso, redes de ajuda, onde a gente encontra, para que a gente consiga prevenir realmente e diminuindo as estatísticas por aí, né? Sim, com certeza. Bom, em sua opinião, por que o suicídio ainda é um tabu na sociedade e como o Setembro Amarelo ajuda a quebrar esse silêncio? Justamente, né, a fala que você teve no início. Tudo que é relacionado à saúde mental hoje vai sendo um pouco mais desmistificado, né? Eu acredito que essa geração que vem vindo falando de terapia de uma forma aberta e tudo mais vem trazendo isso, mas a gente ainda tem uma certa resistência, principalmente quando são assuntos voltados a emoções negativas. Então, quando a gente fala de depressão, ainda é um choque. Quando a gente fala do suicídio, ainda é um choque. E aí a gente pode até abordar questões religiosas que ajudam a embasar ainda mais isso como um assunto. Não vamos falar disso. Muitas pessoas que a gente conhece, se não todas, sempre existiu alguém que conhece, tem um caso na família, e o que a gente faz? A gente tenta abafar, a gente tenta fingir que isso nunca aconteceu. Quando, na verdade, quanto mais a gente, claro, né, com a devida sensibilidade, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente tira esses preconceitos, a gente traz a informação e consegue trazer a prevenção de uma forma efetiva, né? Sim. Quais os principais sinais de alerta que amigos e familiares podem observar em alguém que esteja em risco? Certo. A gente tem os mais óbvios, digamos assim, né, que todo mundo fala, que é essa questão do isolamento social. Eu acho que é um ponto muito importante. Claro que nem sempre a pessoa que idealiza se matar, que pensa em se suicidar, ela vai estar num quarto escuro ali trancada. Então, eu acho que esse é um dos mais, né, óbvios assim, mas é importante prestar atenção.
E a gente vai trazendo outros, como por exemplo, acho muito importante trazer a ideia de perder prazer em coisas que antes a pessoa tinha prazer. Claro que isso é muito voltado a uma autoanálise, mas dependendo ali, né, de como é a relação dela com as pessoas ao redor, as pessoas vão perceber essa certa desmotivação. Então, se antes eu amava sair para jantar, de repente eu nem faço mais questão. E a gente fala muito dessa ideia de uma angústia persistente. Então, claro, é perfeitamente normal a gente ter dias tristes, dias mais angustiados, né, a sensibilidade. Se a gente for falar da mulher, por exemplo, a gente cicla um mês inteiro. Então, varia bastante isso também. Mas quando a gente fala de uma angústia persistente, uma sensação de peso constante, de dor, de uma coisa que nada resolve, a gente pode falar de alguns comportamentos que também não são tão falados assim, como, por exemplo, o comportamento autolesivo. E aí não necessariamente eu estou falando da questão de se cortar ou coisas do tipo, mas da pessoa se colocar em riscos, em situações de risco iminente o tempo inteiro. Tem uma cena que eu gosto de comentar, para quem assistiu o Crepúsculo, que a Bella ela tenta encontrar o Edward e ela vai andar de moto, ela pula de um penhasco, esse tipo de coisa. É mais ou menos por esse viés. Então, de repente, a pessoa que bebia só de vez em quando, ela começa a beber mais frequentemente. Ela começa a frequentar lugares que podem oferecer ali um risco à sua integridade física. E talvez inconscientemente ela nem perceba isso. Mas é por essa busca um alívio, por essa busca realmente de tirar essa angústia, de tirar essa dor. A gente fala de algumas falas, por exemplo, quando a pessoa consegue verbalizar isso, de, poxa, eu não quero mais ser um peso, eu sinto que eu sou um peso para as pessoas ao meu redor. A gente fala de frases como eu tenho uma vontade de sumir, eu queria estar em outro planeta, eu queria estar em outra dimensão, não aguento mais, quero dormir para sempre. Nossa, dormir para sempre é uma clássica. Queria dormir e não acordar mais. Se a gente for prestar atenção nisso, claro, pode ser um cansaço físico, mas é muito mais que isso, né? Sim, e aí, claro, certeza. Quando a gente traz essas frases, quando a pessoa consegue verbalizar, é mais fácil que quem estiver ao redor consiga prestar atenção. Mas é muito importante essa ideia de autoanálise também, né? Da pessoa prestar atenção. Dentro da minha abordagem de trabalho, a gente fala muito sobre pensamentos. Então, o pensamento ele antecede a emoção, que antecede o comportamento. E dentro desses pensamentos, pensando no comportamento de uma pessoa suicida, a gente fala muito sobre o que vem antes do suicídio de fato. Nada vem do nada. A pessoa não acorda e, hoje não quero mais viver. Não. Geralmente tem esses sinais, né? Trazem esses sinais, verbalizados ou não, mas tem também a ideia de idealizar, de planejar. Então a pessoa pode trazer, de repente, assim, assuntos como um seguro de vida, trazer, informar a família, trazer sobre isso, claro, dentro de um contexto ali que você vai percebendo outros sinais, né? Ou então perguntas como, nossa, como seria se eu não existisse, né? Já pensou se eu não estivesse aqui? Tudo isso, claro, dentro de um contexto. Então a gente vai trazendo tudo isso para, né, mais uma vez, informar, prestar atenção. A pessoa fazer sua própria autoanálise é muito importante, mas quem estiver ao redor também ir prestando atenção em alguns sinais que são sutis, mas eles estão ali. Né? Nada é do nada. Eu acho bem importante deixar isso sempre bem claro. Assim. Como podemos oferecer apoio para alguém que esteja passando por um momento difícil? Existe uma abordagem correta para ser feita? Como seria isso? Tá. A clássica frase de psicólogo é de cada caso é um caso, óbvio, né? Cada caso tem o seu contexto. Mas um dos comportamentos, né, que um familiar, um amigo, uma pessoa próxima possa oferecer apoio de uma forma mais efetiva é estar presente. Nem sempre a pessoa que está com idealização suicida ela tem essa vontade de verbalizar ou ela consegue verbalizar. Mas existem esses sinais que a gente pode perceber. Então, estar presente, se mostrar, olha, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. E a gente traz, claro, vamos buscar ajuda com quem entende dessa ajuda de forma efetiva. Né? A psicologia é uma profissão muito nova ainda no Brasil e a gente tem muitos tabus em cima disso também. Mas é ciência, a gente está falando de fatos, de dados comprovados ali, testados e que acontecem. Então eu acho que uma das maiores formas de apoio, claro, é se mostrar presente, ser ouvinte, né? A gente às vezes tem a tendência de querer ajudar, vai falar, vai dar conselho, vai fazer... Não, às vezes a pessoa só quer ser escutada ou saber que se ela precisar, ela tem alguém para falar e ser ouvida, sabe? Entendi. Qual o papel dos profissionais da saúde mental na prevenção do suicídio e como alguém pode buscar ajuda especializada? Certo. Como eu falei, né, anteriormente, psicologia é ciência. Então, a gente não fala porque a gente acha ou porque a gente viu em algum lugar e achou legal. A gente fala baseado em dados que foram testados, aprovados, repetidos, enfim. Então, existem muitas formas, né? A que a gente mais usa é a terapia, realmente, que é o diálogo, com base no diálogo,
que traz intervenções comportamentais, e a gente vai conseguindo desvincular, trazer leveza a esse assunto, né? No sentido de, às vezes, o cliente, o paciente, ele conseguir falar sobre isso, a gente entender como que tá, o grau que tá isso. Então, existem muitas escalas, existem muitos testes que a gente fala sobre o suicídio, que geralmente vem atrelado à depressão, né? Que é uma outra doença mental. Então, para buscar ajuda, a gente tem o canal do CVV, né? Que é o canal de prevenção à vida aqui no Brasil. E, claro, acho que hoje na internet uma coisa boa dessa informação aí louca é realmente a gente conseguir achar em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, existem plataformas especializadas em terapia online. Hoje a gente tem essa facilidade de não precisar ir até um lugar. Ou se for presencial também, o próprio SUS hoje oferece apoio, né? Principalmente agora Setembro Amarelo. Mas tem, a gente fala das UBSs, tem um trabalho muito legal em relação à terapia em grupo. Se for um caso mais extremo, a gente tem os CAPs também. E isso nível Brasil afora, né? Bacana. Você mencionou da questão não só da depressão, mas também a síndrome do pânico também entra nessa questão? Vamos lá. A síndrome do pânico ela é uma variação, vamos dizer assim, de uma ansiedade. Quando a gente fala de um quadro de ansiedade, quando ele vai ficando mais severo, quanto mais severo ele vai se tornando, a ansiedade e a depressão elas vão andando de mãos juntas. Em algum momento elas se encontram. O depressivo ele se torna ansioso, o ansioso se torna depressivo. Porque a ansiedade é o pensar no que vai acontecer sempre num cenário pessimista. Né? Ela sempre traz, ela nunca fala assim, não, vai dar tudo certo. Ela fala, tem aquilo ali que vai dar errado, tem aquele outro. A depressão, ela é justamente esse pessimismo persistente, esse desânimo, essa falta de energia. Então, se eu sempre acho que o que vai vir vai ser ruim, eu vou ficando cada vez mais pessimista. Então, de uma forma bem simples, né? A síndrome do pânico, ela nada mais é do que aquela fobia de sair, fobia do que vai encontrar. Por isso eu falo que é uma ramificação ali da família da ansiedade, né? Então, com certeza, tem a ver. Uma coisa vai sendo linkada à outra. Vamos imaginar um cliente aqui, tô só dando um contexto bem simplificado da coisa, que ele está num estado depressivo muito grande, daquele tipo que a gente conhece que realmente sai do quarto ali mal e mal para tomar um banho, não se alimenta e tudo mais. Não tem como a gente não falar que esse cliente ele não está atrelado à ansiedade, é uma síndrome do pânico. Eu não vou sair, eu não sei o que vai acontecer, e se acontecer alguma coisa, né? Então, claro que uma coisa sempre vai vir vai trazendo a outra. Por isso é interessante a gente sempre identificar, vamos falar de grau, o grau que isso está tendo, a intensidade que esses sentimentos estão tendo também é importante. Como eu disse anteriormente, é normal antes de uma apresentação, antes de um evento importante, você se sentir ansioso. A ansiedade é normal, gente, é um instinto nosso, né, de proteção, de alerta. Agora, peraí, eu tô em alerta porque eu vou pegar um ônibus e ir para um lugar que eu sempre vou? Opa, que nível que está essa intensidade? Como que tá isso? Ah, eu vou para um lugar desconhecido, né, então eu tenho medo de sair e ir para esse lugar desconhecido. Ah, mas é um lugar desconhecido. Como que é o nível disso? Ah, não, eu tô com medo de pôr o pé para fora do meu quarto. Esse nível da intensidade que a emoção está tendo que determina o grau realmente de tratamento, de intervenção. Mas, claro, pode ter a ver no fim, né? Eu costumo dizer que o suicídio ele acaba sendo o fim, no sentido de é a resolução. Eu preciso me aliviar desse mal-estar. Seja ele causado por ansiedade, seja ele pela depressão, seja ele por uma dependência química, enfim. Preciso me aliviar dessa angústia. E é a forma como a pessoa encontra. Interessante isso. Existem grupos específicos que são mais vulneráveis ao risco de suicídio? E se sim, quais são eles e por que estão em maior risco? Certo. Hoje em dia eu acho muito importante a gente trazer e falar sobre a adolescência, né? É o público que hoje em dia a gente tem mais incidência, então nos últimos anos teve um aumento aí mais ou menos de 6% ao ano, de 2022, 2023, 2024, dentro do público adolescente. E aí não tem como a gente não linkar isso também ao estilo de vida, né, que a nossa juventude vem levando, que a nossa adolescente vem trazendo. Vamos lembrar que na adolescência, por questões hormonais, por questões contextuais, a gente tem muitas mudanças, é um período realmente de trazer uma certa revolta, uma certa vontade de contestar as coisas, de se desfazer do que a gente trouxe dos nossos pais e buscar os nossos próprios ideais e tudo mais. Isso por si só já é conflituoso, né, já traz ali uma série de enfim, questões. Quando a gente traz isso a uma geração que está o tempo inteiro ligado na internet, redes sociais, eu também tenho redes sociais, mas ligado ali, vendo aquilo ali, consumindo aquela informação imediata, a pressão que a adolescência já traz naturalmente, ela se intensifica. Então, de repente, eu não me comparo com a minha coleguinha da sala. Eu me comparo com a blogueira XYZ que, nossa, leva uma vida de princesa. E eu preciso atingir o método, eu preciso atingir aquela meta ali. Eu preciso ter o corpo que ela tem, eu preciso ter o cabelo que ela tem. Nos meninos a gente pode falar
dessa questão até de ficar com outras meninas, eu preciso ser o cara que, nossa, chega e... Enfim. Então, eu acho que uma coisa que influencia muito o público adolescente estar tão vulnerável, além das mudanças naturais, é esse contato com a tecnologia. Eu sempre falo, né? É normal, a gente tem rede social, a gente tem que ter para estar no mundo, mas filtrar o que a gente consome. Peraí, meu TikTok aparece o quê? O que está acontecendo aqui no meu Instagram? Com quem eu estou me comparando? A quem eu estou me inspirando, digamos assim? Né? A gente acaba perdendo um pouco o nível dessa régua e isso traz muito mais pressão, traz muito mais ansiedade, traz muito mais uma suscetibilidade à depressão, e aí, claro, a gente entra nesses índices de suicídio. E falando da internet, mais uma vez, hoje em dia, felizmente ou infelizmente, existem muitos grupos que falam disso de uma forma muito aberta. Por um lado, ok, que a gente traz essa ideia da informação, mas também existem grupos de incentivo a práticas autolesivas, que deveria ser um grupo de apoio, acaba se tornando um grupo de incentivo. Então, filtrar o que a gente está consumindo, prestar atenção naquilo que está sendo visto, aquilo que está causando, acho que é um ponto muito importante da adolescência. Outros públicos, né, que também são bem atingidos, a gente pode falar de pessoas LGBTQIA+, que existe, mais uma vez, é um assunto tabu, existem vários preconceitos, a gente já está cansado de saber disso. Então, a pessoa pode ser, né, que ela já exista, além de sentir uma certa rejeição ali de quem ela deveria se sentir amada, ela pode até criar uma auto-rejeição. Isso acontece bastante. Olha só, vamos imaginar que você já é adolescente e está sentindo todas essas variações. E aí a gente traz você sendo pertencente de um grupo que a sociedade aceita, mas não sabe se aceita muito bem. A gente ainda pode incluir mais uma questão aí, que é a de vulnerabilidade social. Então, a sociedade já vai te rejeitar porque você é pobre, digamos assim. Juntando todos esses fatores, nossa senhora, é bem difícil realmente. Por isso essa importância de filtrar o conteúdo que você está ali consumindo, as pessoas de quem você está ouvindo e se aconselhando. Outro público que me surpreendeu quando eu fiquei sabendo, na época lá da faculdade, foi o público idoso. A gente não dá tanta visibilidade. E tem muitos índices de tentativas de suicídio e de suicídio de fato que conseguem, né, serem ali efetivados dentro do público idoso. E aí a gente fala muito sobre por quê, né? Por quê? E a gente traz várias questões, como, por exemplo, o abandono. Então a pessoa às vezes se sente abandonada, vai se sentindo sozinha. Tem a questão de, às vezes, perder o cônjuge, que era a única companhia. Então, ela vai perdendo o propósito ali. Ela acha que chegou no fim, pra mim deu, aqui tá bom, já vivi o que tinha que ter vivido, mais ou menos assim. E ela vai dando sinais. E às vezes a gente vai ignorando. Fala, porque tá perto de morrer, tá falando de morte que tá perto de morrer. Não, às vezes ela tá pedindo ajuda, no sentido da angústia que ela tá sentindo, de talvez perceber que de fato tá chegando ao fim, mas de não ver mais propósito também, né, ali no seu caminho. Entendi. Interessante você me comentar do público idoso, porque não só essa questão que você comentou, dos fatores de achar que, porque está ficando velho, então está chegando ao fim, mas, assim, tem vários fatores também que levam a esse tipo de depressão, né, até mesmo esse isolamento social, vamos dizer assim, que eu estava conversando com um amigo meu, inclusive, uns dias atrás. Ele trabalha com aparelhos auditivos. E ele estava comentando comigo que muitos idosos acabam tendo esse tipo de problema porque tem um problema até mesmo de saúde que eu acabei de comentar, que é da audição, e aí eles começam a, por exemplo, utilizar a televisão mais alta, falar, de conversar, até mesmo levantar a voz, etc. e tal. E aí a família mesmo começa a ficar um pouco incomodada e ele começa a ficar mais isolado. E isso acaba mexendo com a saúde mental dele, né? Então é importante dizer isso também, porque a saúde como um todo, acredito eu, assim, porque a saúde mental, eu acredito, não sei se eu já comentei isso, mas tem que vir desde pequeno, desde criança. Sim. Né? Para não ter esses problemas no futuro. Né? E isso tratando desde criança até, vamos dizer assim, até a geriatria, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer isso, mas tem que ser tratado, né? Tem que ter um acompanhamento toda a nossa vida, vamos dizer, toda a nossa trajetória precisa tratar como mencionei, é como se fosse num clínico geral, vamos dizer assim. Precisa ser tratado para justamente não ter esse tipo de problema. A gente fala muito sobre educação emocional, né? Aqui no Brasil é muito novo isso, mas se a gente for para a Europa, por exemplo, outros lugares do mundo, isso já é bastante falado. Se desde pequeno você aprende a diferenciar o que é tristeza
do que é raiva, que nem o divertidamente mesmo, do que é raiva, do que é angústia, do que é desespero, do que é medo, do que é ansiedade, fica muito mais fácil da gente levar uma vida adulta saudável e quando chegar na velhice também, né? Mas isso realmente, quando é desde pequeno, é muito mais fácil. Então, o Divertidamente eu acho o melhor exemplo, né? Que ele tem os desenhos, e é realmente assim. A gente não sabe identificar as nossas emoções. E isso acaba trazendo essas confusões. Então, por exemplo, vamos imaginar o idoso, né? Nesse contexto que você falou. Ah, abaixa essa televisão. Ele vai se sentir rejeitado, péssimo, nossa, ninguém me ama mais. Quando na verdade, as pessoas estão falando da TV mesmo. Se desde sempre a gente vai tendo essa consciência de o outro sou eu, minhas emoções, as emoções do outro, é muito mais fácil, né, lidar com esse tipo de situação também. Sim, e até mesmo essa questão da audição pode ser tratada também, né? Você tem aparelhos hoje que tem uma tecnologia tão avançada que você até surpreende quando você vê aqueles aparelhos, né? Paramos nessa pergunta. Agora, aliás, vamos entrar nessa pergunta. Como eventos traumáticos ou condições crônicas de saúde mental, como depressão, ansiedade, influenciam ao risco do suicídio? É uma coisa que a gente até falou agora há pouco. Sim. Sobre isso, né? Uhum. Eu acabei falando, antecedendo um pouco o tema, né? Não, mas foi ótimo. Mas não tem como, né? A gente, como eu falei, nada é do nada. Então, eventos traumáticos, vamos falar disso que eu acho que a gente não tocou muito. Sobre a questão de doenças crônicas influenciarem, eu acho que eu adiantei um pouco a pauta, mas essa questão de eventos traumáticos é muito importante. Então, a gente deu o exemplo do idoso, por exemplo, que é casado há 70 anos e perde a sua companheira. De repente, o propósito dele fica um pouco perdido. A gente pode falar de tragédias mais sérias, né? Então, hoje a gente vive cenários de muitas guerras, por exemplo. E essa pessoa, ela se vê sem nada do que era da vida dela. Então, antes ela tinha uma família, ela tinha uma casa, ela tinha uma cidade, ela tinha uma comunidade, ela tinha uma rotina. E aí, de repente, se instaura uma guerra que ela nem sabe muito bem porquê do que está acontecendo. A gente pode falar das crianças, né, que sofrem muito esse impacto. E ela perde tudo aquilo. E aí? Qual vai ser o propósito dela? Então, é óbvio, né, que esses eventos traumáticos, digamos assim, a gente pode falar de uma forma mais ampla, né? Tô falando aqui de uma forma mundial e tudo, questões mais sociais, elas impactam diretamente em como a gente vai se sentir, em como a gente vai identificar o nosso propósito de vida, em como a gente vai lidar com isso. Inclusive, um tema que acho que não tá aí, mas eu acho importante a gente trazer é o suicídio infantil, que, por incrível que pareça, quando eu fiquei sabendo lá na graduação, eu também me espantei, falei, suicídio infantil, e de fato ele existe. Claro que muitas vezes é mais por não ter uma clareza sobre do que é morte. Então a criança imagina que ela vai voar, imagina que ela vai se tornar uma estrelinha, esse tipo de coisa, é um ponto importante. Mas também existe essa questão de tentar de fato sanar o sofrimento. Eu não quero mais estar aqui. A gente pode falar de repente perder um ente querido, perder uma mãe, perder um pai, e ela quer se encontrar com essa pessoa. Então são eventos traumáticos que podem trazer, por exemplo, doenças mais crônicas, né, como a depressão, como a ansiedade, como outras aí variáveis dessas duas, que podem levar ao suicídio. Mas eu acho, fugir um pouco, mas falando também, é importante a gente falar sobre morte com crianças de uma forma clara, concisa. Claro que a gente pode usar de formas metafóricas e tudo, mas explicando, por exemplo, que não tem volta. Porque às vezes a criança não entende o que é o significado de morte e acaba acontecendo mais do que a gente imagina. Nossa, não tinha essa informação. Não tinha mesmo. Bom, mais uma pergunta. Quais os principais fatores de risco de suicídio identificados no Brasil e como eles se comparam com os dados globais? Certo. A gente pode falar, sem sombra de dúvidas, né, como eu trouxe um pouco anteriormente, a vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala de cenários de miséria, cenários de pobreza, existe muito aquele suicídio que não necessariamente é o de fato fui lá, né, pratiquei o ato, mas de se entregar, por exemplo, a gente fala de álcool, de drogas, esse tipo de coisa, o abuso de substâncias é algo muito sério e é um comportamento um tanto quanto suicida. E às vezes a pessoa ela não tem a coragem, a clareza, não gosto muito desse termo coragem, né, mas não tem ali a certeza daquilo, então ela vai fazendo aos poucos. Isso, obviamente, atinge muito mais a população aí que vive em vulnerabilidade social. Claro que atinge pessoas ricas também. A gente pode falar dessa ausência de propósito em todas as classes sociais. Mas esses fatores influenciam. Então, vulnerabilidade social, exposição à violência, óbvio, como eu falei anteriormente, essa questão de guerras e coisas do tipo, aí a gente traz para esse lugar mais global. Esses públicos, como a gente trouxe, população LGBTQIA+, também acaba sendo um fator de vulnerabilidade, de maior risco, justamente por todos esses tabus que a gente coloca em cima dessas situações.
né? E aí, claro, a gente pode falar também de doenças crônicas, não somente mentais, mas outras físicas, né, que podem acometer, que trazem realmente essa situação de mais proximidade, né, da idealização suicida, do suicídio de fato. Quais são os maiores mitos sobre o suicídio que precisamos desmistificar? Primeiro, eu acho que, quem fala não tem coragem de fazer. Existem muitos transtornos, tá, que a gente pode trazer aí, como por exemplo de personalidade, onde de fato a pessoa ela idealiza e ela tem até mesmo a tentativa de suicídio por uma questão de querer ser o centro, de chamar atenção. E aí a gente fala muito de pacientes que assim, nossa, tentou suicídio 5 vezes, 6 vezes. Não vai, se não quer se matar de verdade. A pessoa quer sim. Ela não tá conseguindo, ela não tá dando certo, ela tá testando. Então, quando a gente fala disso de, tá avisando porque não vai acontecer, ou então, eu acho que é um tabu muito grande, ou já tentou, isso aí não vai acontecer não. Opa, peraí. Você já imaginou a angústia e o sofrimento de alguém que está tentando tirar a própria vida por não se sentir capaz de continuar vivendo e falha nisso? Caramba, nem para isso, né? A gente escuta, já escutei esse tipo de discurso, nem para isso eu servi. Então não é que ela não quer de fato, ou que ela não, talvez ela não deu certo, por alguma razão aí. Mas eu acho que esse é um dos tabus que a gente tem que desmistificar bastante. Muitas pessoas conseguem sim verbalizar de fato a vontade, de fato o desejo. Hoje, graças à tecnologia, esse monte de informação, as pessoas falam muito mais sobre isso, as pessoas buscam terapia e acabam de fato verbalizando: olha, eu preciso de ajuda, não me deixa sozinho, eu não tô bem. E aí a pessoa vai falar: de novo isso. Ok, se você não está disponível para acessar a rede de apoio, traz outra pessoa, comunica outra pessoa. Mas quem fala de fato faz sim, claro que não sempre, mas faz, eu acho que esse é um dos principais mitos. O outro que algumas pessoas acabam trazendo é mais relacionado à depressão, mas eu acho importante a gente falar nesse espaço. É falta de Deus, né? É falta de. Não, gente. Às vezes a pessoa tá querendo se conectar de fato com algo ali porque não tá conseguindo nesse plano, por exemplo, né? Então, não sou contra a religião, jamais, nem a espiritualidade, acho que todos nós temos que encontrar em nosso caminho. Mas a gente tentar soltar essas falas um pouco e entender que não é tudo tão um mais um. Cada um tem o seu contexto, né? Então, cada um de nós é um universo acontecendo. A gente tem as nossas vivências, nossas formas de perceber as coisas. E essa ideia de, é falta de algo, é falta disso, isso aí é porque. Não, a pessoa sabe o que falta ou o que ela está buscando ali naquele momento. Esse julgamento em cima da dor do outro é algo muito sério e que impacta bastante nessa questão do suicídio, porque vamos imaginar que você escuta isso da sua mãe, que é uma pessoa referencial ali para você. Poxa, será que é isso? E você tira o que era realmente importante, finge que não é tão importante, e aquilo continua crescendo. Falando um pouco sobre essa parte de conscientização e saúde mental, eu costumo muito falar para os meus clientes sobre como a gente não tem como ignorar emoções e sentimentos. A gente pode escolher não lidar com elas naquele momento, talvez porque realmente não dê. Mas tudo que a gente não põe para fora, tudo que a gente não sente de fato, continua ali e vai crescendo. Imagina uma energia de angústia, né, que vai tomando. É como se realmente fosse apagando. Tem um vídeo na internet que é bem famoso, que fala sobre o Black Dog, que é um vídeo de conscientização, justamente, fala sobre depressão. E ele fala realmente sobre um cachorrinho que vai crescendo até se tornar o maior que tudo. Então, tudo que a gente sente e não sente de fato, não dá liberdade, não dá vazão, cresce. Isso também acontece com as emoções negativas. Então, eu acho que tomar cuidado com esses pré-julgamentos é muito importante, principalmente se você é uma pessoa referencial, uma figura de apoio para aquela pessoa que está passando por aquela situação de vulnerabilidade psicológica. Porque se ela escolheu se abrir com você de alguma forma, é porque alguma confiança ela tem ali, algum apoio ela está encontrando. Né? Então, como eu falei anteriormente, só escuta. Tudo bem que a sua opinião pode ser contra, mas escuta. Escuta, depois você vê o que você faz com aquilo, mas oferecer esse apoio. Então, voltando aqui à pergunta, né? Essa ideia de tentar fazer menos pré-julgamentos. Eu acho que é o mais importante. Entender que o outro é o outro e vamos ver qual versão ele está apresentando ali, sabe? Ao invés de já ir julgando. Identificar, orientar e mostrar o caminho, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Bom, para finalizar, Adriane, qual a mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo aí e também participando e querendo entender também um pouco mais do Setembro Amarelo? Certo. Eu costumo também falar bastante sobre a gente tentar viver o hoje o máximo possível. Então, hoje a gente vive uma sociedade muito ansiosa de fato, a gente tem uma cultura de consumo muito forte, tudo isso que a gente já sabe, já está cansado de saber, enfim, de escassez, de né, buscar sempre mais. E isso acaba trazendo muita ansiedade pra gente. O contato, o acesso à informação a todo tempo, também traz muito isso. Então,
Ah, você, sei lá, por exemplo, você é muito bom com palavras, mas não é tão bom com números. Ah, vai buscar um curso agora. E você tem que ir agora, porque você tem acesso a isso. Tudo isso vai trazendo muita ansiedade. Então, ansiedade, como eu falei, né, vai caminhando lá nesse caminho de insatisfação, de descontentamento. Então, uma coisa que eu tento fazer bastante é focar no hoje, no que está acontecendo agora. As coisas que já passaram, a gente não tem o poder de mudar. Essa é uma verdade. Não tem como. A gente não volta atrás. As coisas que estão por vir, a gente também não tem o controle sobre elas. A gente tem controle mal e mal sobre as nossas próprias emoções, sobre os nossos próprios comportamentos. Quando a gente tem consciência disso. Se não, nem sobre isso. Então, tentar viver o máximo presente do que está acontecendo ao redor, aceitar as emoções naquele sentido, como eu falei anteriormente. Hoje não é um dia que eu tô bem. Tudo bem, esse dia vai passar. Amanhã vai acordar, amanhã vai acontecer. Ah, não, é uma angústia persistente. Tudo bem, busco ajuda. Mas entender que a gente não é feito só de altos, nem só de baixos. Assim como os fatores externos mudam, né? Então vamos pensar, um dia você foi criança, você tinha a sua família ali na sua casa, outro dia você cresceu, agora você é casado, você tem filho, agora você trabalha, mudou de empresa, enfim. O nosso interno também muda. E respeitar essas variações, viver, tentar cada vez mais viver o que está acontecendo nesse momento, eu acho que é um caminho para a gente evitar angústias permanentes, entender também que a angústia faz parte, né? Acontece. Mas é na angústia, por exemplo, que a gente conhece o nosso limite, que a gente entende aquilo que realmente nos desagrada. Evitar a angústia todo o tempo também não é saudável. Então, de vez em quando, a gente vai ter que sentir uma angústia assim, até para entender o que nos deixa feliz. Exato. Né? E essa busca por um propósito de vida baseado naquilo que faz sentido para si mesmo. E não para aquilo que te falaram, não para aquilo que a blogueira XYZ fez e foi bom. Então, uma mensagem de Setembro Amarelo, né, digamos, de prevenção, eu acho que é a gente tentar viver o hoje, tentar entender que o sol sempre vai brilhar no outro dia, não necessariamente o sol mesmo, mas as coisas elas passam e elas não estão nas nossas mãos. Bom, Adriane, agradeço muito a sua participação, eu, em nome do Trânsito 360, agradecemos você ter aceitado esse convite mais uma vez e de trazer também um pouco mais de sabedoria e luz para essa campanha do Setembro Amarelo, elucidar um pouquinho mais toda essa situação, então eu agradeço. E também as pessoas aí que estão nos assistindo, que por acaso identificou alguma situação, até mesmo do seu dia a dia, ou seja, se realmente precisar de ajuda, procurar uma ajuda especializada, porque isso não tem que ter medo, nem vergonha para isso, né? Sim. E também até tem os canais também que as pessoas podem ligar também, se não me engano é o 198, está aqui no nosso banner aqui também, porque a vida de todos nós importa, né? Não só a minha, a sua, mas quem está nos assistindo, né? Importa e muito. Ok? Então, muito obrigado pela sua companhia aqui, elucidar um pouco mais sobre todo esse tema. Agradeço muito e vamos em frente. E outra coisa, deixa o seu contato para o pessoal que de repente precisa aí de alguma orientação e também fala um pouquinho também como, para a gente poder finalizar, fala um pouquinho como que você trabalha, como você atende. Eu acho que isso é importante para a pessoa que, assim, até é uma comodidade na forma que você trabalha. Uhum. Gostaria que você mencionasse isso para quem está nos assistindo e poder, se por acaso quisesse consultar contigo, né? Primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre saúde mental, inclusive, né? E estar aqui com vocês também é muito bom. Bom, eu tenho um Instagram profissional, que eu não movimento tanto, mas é uma forma ótima de se comunicar comigo. Então, lá tem acesso ao meu WhatsApp, tem acesso realmente a DM ali de mensagens, que é o @psidritaboni. Eu também atendo de forma online hoje em dia, então é muito cômodo, a gente consegue atender o mundo inteiro. Tem muitos horários aí flexíveis, né? A gente consegue fazer, às vezes, de casa, às vezes do trabalho. Tem clientes que eu atendo, assim, às vezes no horário de almoço, por exemplo. Então, traz bastante essa facilidade. Hoje eu atendo bastante o público adolescente e adulto, mas a gente também faz o atendimento de idosos. E eu acho que é isso aí. Então tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, até mesmo esse atendimento online eu acho que favorece muito, né? É muito bom. Bom, Adriane, a gente vai deixar nos nossos comentários, aliás, na descrição do vídeo, também os seus contatos para quem queira entrar em contato contigo para poder se aprofundar mais e poder também se tratar, né? Com certeza, estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo.
Tchau.